Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa carteira do canal. E hoje o vídeo está diferente, porque hoje não teve só aporte, hoje teve venda de ativo e eu vou mostrar exatamente por que eu vendi, por que decidi sair do fundo, por que mesmo vendendo abaixo do meu preço médio, eu ainda saí no lucro. E também quais foram os dois ativos que eu escolhi para alocar esse valor disponível. E eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes que eu já trouxe aqui para a carteira do canal. Porque investir não é só comprar. Investir também é saber reconhecer quando uma tese começa a mudar. Eu vendi minha posição em RZTR11. Mas calma, o motivo da venda não foi porque o ativo caiu, não foi porque eu estava em desespero, nem muito menos por emoção. Foi porque eu comecei a não gostar da direção que a gestão estava levando o fundo. Inclusive, vou mostrar os prints da operação que fiz. Vou explicar toda a minha linha de raciocínio e no final do vídeo vamos atualizar tudo no Investidor 10. Então, já deixa o seu like, porque esse vídeo aqui vai ser praticamente uma aula prática de gestão de carteira na vida real. E por mais que ainda seja uma carteira bastante pequena, o mesmo exemplo se aplica para outras maiores, porque aqui estamos lidando com dinheiro de verdade suado. Bom, antes de falar das compras, eu quero começar pela venda, porque muita gente acha que investidor de longo prazo nunca vende nada, e isso simplesmente não é verdade. O investidor de longo prazo não gira patrimônio toda hora, mas vou te falar pelo menos três principais motivos que faz ele vender um ativo. Primeiro, é quando uma ação fica extremamente cara, ou seja, está com uma valorização excessiva e cotação supera muito o seu valor justo. Segundo, é quando é necessário fazer um rebalanceamento de carteira, vender um ativo que valorizou muito e passou a ter um peso muito elevado no portfólio. E terceiro, e mais comum, é quando a empresa perde fundamentos, então ele precisa tomar decisão. E foi exatamente isso que aconteceu comigo no RZTR11. Vou deixar o print da operação aqui na tela. Eu vendi minha cota a R$ 90,15. Meu preço médio era R$ 92,88. Então, olhando rápido, parece, vendeu no prejuízo. Só que não. E daqui a pouco eu vou mostrar isso na prática. Mas primeiro, deixa eu explicar o porquê decidi sair do fundo. O principal motivo foi o seguinte: o fundo começou a ficar cada vez mais dependente da execução da gestão. E isso muda completamente o perfil do investimento. Quando eu entrei no RZTR11, a tese era muito mais baseada em previsibilidade, arrendamento, receita recorrente, contratos longos, renda agrícola. Só que ao longo do tempo, a gestão começou a aumentar a exposição numa estratégia chamada Land Equity. Depende da gestão acertar muita coisa. E eu comecei a perceber que o fundo ficou muito mais complexo. E o que isso significa na prática? Significa comprar terras esperando valorização futura. Ou seja, o retorno começa a depender muito mais de melhorias nas propriedades, valorização futura, execução operacional, venda futura dos ativos e a capacidade da gestão gerar ganho de capital. E isso muda o risco do fundo, porque agora não depende só da terra produzir renda. Tem conversão de áreas, recuperação de solo, implantação agrícola, melhorias estruturais, expectativa de valorização futura, e eu gosto de investimento que eu consiga monitorar com clareza. Quanto mais complexo fica o fundo, mais difícil fica acompanhar risco. E isso começou a me incomodar. Outra coisa que me chamou a atenção foi a própria fala da gestão sobre a redução contínua do patrimônio líquido do fundo. Isso também me deixou desconfortável, porque começa a aparecer alinhamento contábil, ajustes, validações, obrigações futuras, e eu prefiro investimentos mais simples de entender, principalmente no cenário de juros altos. Além disso, o próprio relatório fala sobre riscos relevantes, como risco climático, risco fundiário, risco de commodities, risco ambiental, liquidez. E eu comecei a pensar, será que hoje esse risco ainda faz sentido comparado com as oportunidades que existem no mercado? E minha resposta foi não mais, principalmente porque hoje vejo bancos excelentes negociando muito baratos. Então eu preferi migrar capital para ativos que eu considero mais previsíveis, mais fáceis de acompanhar, mais descontados e com lucros muito mais consistentes. E isso é importante. Eu não estou dizendo que o fundo é ruim, eu estou dizendo que ele deixou de fazer sentido para mim, dentro da estratégia da carteira. E isso é totalmente diferente.
Agora vem uma parte muito importante, porque muita gente acha que se vender abaixo do preço médio, teve prejuízo. E isso é um erro gigante, porque dividendos fazem parte do retorno total. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. O preço médio era R$ 92,88. O preço da venda foi R$ 90,15. Teve uma diferença aí de R$ 2,73 por cota. Só que eu fiquei 7 meses no fundo. E durante esses 7 meses eu recebi R$ 1 por mês de dividendos. Ou seja, foram R$ 7 por cota recebidos. Então, no final das contas, recebi R$ 7. Perdi da venda 2,73. Resultado final, eu saí num lucro de R$ 4,27 por cota. Ou seja, mesmo vendendo abaixo do preço médio, eu ainda saí no lucro. E isso aqui é uma das coisas mais importantes que o investidor iniciante precisa entender. O retorno não é só a valorização das cotas. Dividendos também são retorno. E esse é exatamente o tipo de coisa que ninguém explica direito quando começa a investir. Agora vamos falar da primeira compra. E aqui eu resolvi trazer um banco que quase ninguém comenta. Vou deixar aqui na tela o print da operação. Eu comprei 6 ações de ABCB4 a R$ 25,18. E, sinceramente, eu acho que o mercado ainda está subestimando esse banco. Porque quando você olha os números, eles são muito bons. A primeira coisa é a inadimplência. Enquanto vários bancos estão sofrendo deteriorização forte de crédito, o ABC Brasil fechou com inadimplência acima de 90 dias em apenas 0,5%. E isso é extremamente baixo. E isso mostra uma coisa importante: o banco continuou muito conservador. Outra coisa é a rentabilidade. O banco entregou um ROI acima de 16%. Para um banco negociando descontado, isso chama muita atenção. E aqui entra um ponto que eu gosto muito. O mercado ainda precifica o banco abaixo do valor patrimonial. Ou seja, eu estou comprando lucro bancário com desconto. E esse tipo de oportunidade eu gosto bastante. Além disso, o dividend yield segue muito forte. Mas o principal ponto não é nem o dividendo. O principal ponto é a qualidade. Porque não adianta ter dividendo alto com lucro deteriorando. E aqui eu vejo exatamente o contrário. Banco lucrativo, carteira saudável, gestão conservadora, eficiência boa e valuation ainda atrativo. E outra coisa que ainda me atrai, o mercado quase não fala dele. Às vezes as melhores oportunidades estão justamente onde quase ninguém está olhando. E além da compra do ABCB4, eu também aumentei posição no BBAS3, Banco do Brasil. Também vou deixar o print aqui na operação da tela. Comprei mais 2 ações a R$ 22,25. E aqui eu vejo uma oportunidade muito interessante, porque claramente o mercado está preocupado com o agro. O próprio resultado mostrou aumento de inadimplência nessa parte da carteira. Só que eu faço a seguinte pergunta: o Banco do Brasil virou banco ruim? Na minha visão, não. Muito pelo contrário. Continua sendo um banco gigantesco, extremamente lucrativo, com lucro bilionário, pagando dividendos, negociando barato e com crescimento em várias linhas importantes. Então, eu acho que o mercado talvez esteja exagerando no medo. E eu gosto muito disso, porque as melhores compras normalmente acontecem quando existe desconforto. E eu gosto de comprar ativo bom quando o mercado está pessimista. E, sinceramente, quando eu vejo BBAS3 nessa faixa de preço, eu continuo vendo oportunidade, principalmente pensando para longo prazo. Pois bem, agora vamos sair da teoria e fazemos a parte prática. Vou atualizar no Investidor 10 todas as operações que fiz: a venda do RZTR11, a compra do ABCB4 e o aumento de posição em BBAS3. Então, estamos aqui no Investidor 10 e vamos primeiro iniciar a atualização pela o fundo RZTR11. E vamos adicionar o lançamento, que foi a venda. Venda de uma cota no dia 30, eu vendi a R$ 90,15. Vamos salvar a alteração, botar na carteira. Ok, já atualizou aqui, o fundo já saiu da carteira. Agora vamos adicionar a compra que fizemos do BBAS3, foram 2 cotas. Adicionar lançamento, 30/4/2026. Comprei 2 cotas, R$ 22,25. Vamos sabotar a operação. Vamos fazer um novo lançamento. Vamos digitar aqui ABC, BCB4. Foram 6 cotas no dia 30.
2026. Comprei a R$ 25,18 cada cota. Deu um total de 151,08. Salvo alteração. Voltar para a carteira. E já está atualizado. Nós temos agora 7 cotas de BBAS3, com preço médio de R$ 22,52. E o preço atual hoje está R$ 22,21. E nós temos agora 6 cotas do novo ativo da carteira, que é o ABCB4, que eu comprei no valor de R$ 25,18. E o preço atual dele está R$ 25,06. E no fundo imobiliários, nós estamos com a carteira com 3 fundos, que é o GGRC11, o GARI11 e o XPML11. E como já vimos, o RZTR11 saiu da nossa carteira e eu já expliquei os motivos, né? Os meus motivos. Nós estamos aqui também com uma valorização na criptomoeda, no Bitcoin, de 10%. Então a carteira do canal ficou dividida em 54% em fundos imobiliários, quase 37% em ações e 8% em criptomoedas. E isso aqui é importante porque eu quero deixar tudo transparente na carteira do canal. Tudo que entra, tudo que sai, tudo que eu compro, tudo que eu vendo, sem maquiagem, sem carteira fictícia, sem operação de mentira. Aqui o patrimônio real sendo construído aos poucos. E é exatamente isso que eu quero mostrar. Não precisa começar com milhões. E no final, o mais importante nos investimentos continua sendo isso: consistência, disciplina e boas decisões ao longo do tempo. E sinceramente, eu acredito que isso vale também aqui para o canal. O canal ainda é pequeno, mas eu realmente acredito que com consistência e disciplina a gente consegue construir algo muito grande juntos aqui dentro do YouTube. E o meu principal objetivo com essa carteira nunca foi mostrar números, é mostrar a realidade, os acertos, os erros, as dúvidas, as mudanças de estratégia e principalmente mostrar que dá para construir patrimônio aos poucos, mesmo começando pequeno. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam da venda do RZTR11. Vocês manteriam o fundo na carteira ou também fariam essa troca? E quero saber também o que vocês acham do ABCB4 e BBS3 nos preços atuais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mais transparente, mais profundo e mais próximo da realidade do investidor comum, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a ideia não é só mostrar aporte, a ideia é mostrar como o investidor pensa na vida real. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, bons investimentos e fica com Deus.